Boa noite, irmãos. Boa noite aos amigos da Igreja Batista da Fé. Hoje, quarta-feira, dia 8 de abril. Como nós não podemos nos reunir no templo, nós vamos tentar nos reunir através da internet. Nós queríamos deixar uma mensagem para nossos irmãos, uma mensagem de conforto, uma mensagem de ânimo, de coragem, para que a gente possa continuar com a chama da fé em pleno funcionamento para a honra e a glória de nosso Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Romanos, capítulo 8, versos 22 a verso 28. O apóstolo escreve o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havíamos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem, meus queridos irmãos. No capítulo 8 de Romanos, Paulo aborda dois problemas reais, que é o sofrimento e a dor. Encontramos nesta passagem descrição de três gemidos diferentes, três gemidos distintos. E é disso que nós queríamos falar nesta noite. Primeiro, nós encontramos no verso 22 o gemido da criação. Paulo diz: porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita juntamente com dores de parto até agora. O segundo gemido que nós percebemos nesse texto é o gemido dos crentes, o povo de Deus, verso 23. E não só ela, não só a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então a criação geme, nós estamos inseridos aqui no meio dessa criação e nós gememos também, nós somos parte. E gememos esperando a redenção do nosso corpo. Isso é glorioso. O terceiro gemido distinto que Paulo aborda nesse texto é o gemido do Espírito. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havíamos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O interessante é que a criação geme advindo do pecado. Nós gememos porque estamos inseridos no meio de uma geração pecadora, e o Espírito Santo geme por nós, pecadores. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma ótima notícia, porque esse gemido ele será transformado em glória. Paulo inicia este assunto no capítulo 5, assegurando aos crentes que sua esperança de salvação é real. Agora ele volta ao início, apresentando um fato maravilhoso e a base bíblica para a esperança dos crentes. No verso 17, Paulo, no capítulo 8, Paulo nos lembra que precisamos compartilhar do sofrimento de Cristo se nós esperamos compartilhar da sua glória. Veja o que diz 8, verso 17. E com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então vale a pena sofrer.
Vale a pena lutar para que alcancemos a glorificação no Senhor. Vale a pena lutar em prol da obra, em prol da fé, em prol da sã doutrina, em prol do bom testemunho, de ser luz do sol, luz do mundo e sal da terra. Ele destaca 2 pontos aqui nesse texto. Primeiro, a glória futura, que é o plano máximo de Deus para o seu povo. Mas nós ainda não alcançamos esse plano máximo, que é a glorificação. Mas nós aguardamos ansiosamente e pacientemente, mesmo em meio aos gemidos. Verso 18 a verso 21, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja que aqui ele aborda manifestação dos filhos de Deus e glória dos filhos de Deus. E nós fazemos parte desse grupo. Segundo ponto que Paulo aborda é que Deus oferece o que nós precisamos para esperar ansiosamente e pacientemente por esta glorificação. Deus oferece o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas orações. Verso 26 e verso 27. Você muitas vezes está aflito, não sabe o que pedir, não sabe o que falar, não sabe como se expressar diante de Deus. Suas palavras não são bem aplicadas, mas o Espírito, ele harmoniza, ele organiza, e elas chegam diante do trono de Deus de uma forma bem melhor. Olha o que diz o verso 26 e o verso 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele quem, segundo Deus, intercede por nós. Como é maravilhoso, irmão. Nós temos alguém tão precioso intercedendo por nós quando falamos errado, quando pedimos errado, quando pensamos errado, quando clamamos errado. Diz que nós não sabemos como pedir, mas Ele, nem como convém pedir, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus promete supervisionar tudo para o nosso bem, de acordo com o seu plano providencial. Isso é maravilhoso. Verso 28 e 30 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus providencia tudo para o nosso bem. Para que os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Olha, Deus providencia tudo para que nós possamos ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Então Deus nos conheceu, Deus nos predestinou, Deus nos chamou e Deus nos justificou, e nós gememos aguardando o dia da nossa glorificação em Cristo. Paulo não tenta esconder o fato de que os crentes sofrerão. Ele aborda esse assunto no capítulo 5 de Romanos, versos 3 e 4, diz assim: não somente isto, mas nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Esperança na glorificação. Nós cristãos, enquanto aqui neste mundo, compartilharemos inevitavelmente da rejeição, das provações, dos sofrimentos que o próprio Jesus experimentou. O viver e o ensino do cristão, a sua fé, a sua firmeza, o seu comportamento fiel, sempre confronta com o mundo. Isso aqui e ali nós vamos enfrentar essas dificuldades. Jesus Cristo
passou por isso. E o seu povo não é diferente. Mas o ponto maravilhoso de Paulo sobre o sofrimento que enfrentamos por causa de Cristo é que valerá a pena. Vale a pena. Em Romanos 8:18, Paulo declarou: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Ah, meus queridos irmãos, isso nos enche de alegria, isso nos transforma, isso nos motiva, isso nos alegra, por mais que venhamos a gemer aqui neste mundo. É como se Paulo estivesse segurando uma balança na mão. De um lado da balança ele colocasse todo o sofrimento que experimentou, como injúrias, perseguições, espancamento, apedrejamento, naufrágios, fome, frio, difamação, prisão e espada. A balança cai imediatamente para esse lado, é o que a gente pensa. Mas então do outro lado da balança, Paulo coloca a glória que ele aguarda no futuro, a glória a ser revelada, e imediatamente a balança se inclina em direção oposta. Simplesmente não há comparação entre os sofrimentos terrenos e as recompensas gloriosas que nos aguardam na eternidade. Portanto, não reclame quando você estiver gemendo, gema sorrindo, gema com alegria. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, disse-lhes: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Nada se compara com o eterno peso de glória que aguarda os crentes em Cristo Jesus. Portanto, nossa glória futura certamente suplantará todo o sofrimento que viemos a passar aqui na terra, mas ainda nós não chegamos lá, né? Nós estamos caminhando para lá. Sabemos que grandes recompensas nos aguardam, mesmo nos encontrando aqui em meio a tantas lutas. É isso que nos motiva. Paulo conclui sua fala nos dando um conselho magistral. 1 Coríntios 15 e verso 58. Olha que texto maravilhoso, irmão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho do Senhor não é vão. Paulo usa uma palavra que nos chama bem a atenção, portanto. O que significa essa palavra? Portanto, é uma conjunção conclusiva, é algo que conclui, tá? Que introduz uma oração coordenada. Portanto, contém uma conclusão de um raciocínio lógico. Portanto, conclui a exposição de um motivo. Portanto, significa logo, por conseguinte, consequentemente, por isso, assim sendo, desse modo, enfim. Por isso Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, diante dos gemidos da criação, dos gemidos do povo de Deus neste mundo, dos gemidos do Espírito Santo intercedendo por nós não estamos sozinhos. E nós não podemos nos abalar com os problemas que afligem a humanidade, a natureza, enfim. Paulo diz assim: sede firme, tá? Permaneça firme, não deponha as armas, não recue, não tenha medo. Seja firme, seja corajoso. Você lembra da história de Gideão? Deus diz assim: os tímidos volte, os medrosos volte. Gideão alcança a vitória somente com os corajosos, com os firmes. Então, que a nossa caminhada cristã possa ser firme, ser inabalável e ser sempre constante na obra do Senhor, pelo alvo maior, pelo objetivo maior, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Que Deus conceda a sua graça aos nossos corações por meio dessa palavra, que nós possamos continuar caminhada, com gemidos ou com risos, com prantos ou com gargalhadas, de qualquer que seja a situação,
mas nós possamos estar com nossos olhos voltados unicamente para o autor e consumador da nossa fé. Não venhamos a nos mover com qualquer vento de doutrina, com qualquer anúncio, com qualquer notícia, com qualquer coisa que os homens estão por aí divulgando. Que possamos depositar a nossa fé simplesmente e unicamente na palavra de Deus. Essa é a minha expectativa e a minha oração para a nossa querida Igreja Batista da Fé. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de termos constância na caminhada. Oremos. Soberano e eterno Deus, obrigado por este dia tão precioso, obrigado por esta noite tão maravilhosa, obrigado por este trabalho que permite-nos fazer neste momento. Dirige a tua igreja, dirige nossos passos e nossos caminhos. Não deixe, Senhor Deus, nos mover da fé, da esperança, da confiança, da alegria e da firmeza em Ti e na Tua palavra. É o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.